Shalom, pessoal. Shalom da Kulan, tudo bem? O Marcos de novo, gravando mais um vídeo, né? Falando das 7 leis e suas ramificações, segundo a visão do Rabino Tuvia Buto. Então, hoje a gente vai estar falando a respeito do mandamento de não roubarás, né? Não ao roubo, que é uma coisa assim muito séria, né? É uma coisa que tem ocorrido muito aí na nossa sociedade, né? Eu digo que sempre ocorreu, né? Essa questão de roubar, né? Mas vamos lá, vamos lá na primeira ramificação aqui que o Rabino colocou aqui. Não ao rapto e não ao sequestro. Então, roubar, né? Você sequestrar uma pessoa, isso é considerado roubo, né? Você está pegando uma pessoa, uma coisa de que não é sua, né? E está se apropriando daquilo, né? Vamos dizer assim. Muitas das vezes a pessoa sequestra outra pessoa para extorquir outras pessoas, né? Pedir dinheiro em troca, né? Então isso é uma coisa totalmente imoral. Inclusive dentro do judaísmo isso daí assim, isso aí já estou me referindo aos judeus, né? Mas provavelmente não judeus também estão incluídos nisso também, na questão de sequestro, né? A pena de morte, né? Isso é dentro do judaísmo, lá no meio dos judeus, né? Isso é considerado pena de morte. A pessoa que comete essa transgressão, ela é morta, né? Ela é julgada, né? Passa por um julgamento. A coisa não é desse jeito aí, igual muitas pessoas imaginam, né, pessoal? A pessoa encontra lá outra pessoa lá, que sequestrou, descobre que ela sequestrou, já pega e sai apedrejando a pessoa. Não é assim não. Isso aí tem que ter uma série de requisitos ali para a pessoa poder ser condenada. Não é uma coisa simples assim, não. Talvez mais no futuro ali a gente entra nessas questões aí, entendeu? Mas essas penas aí que eram aplicadas, né, na época lá que existia o templo, né? Que existiam cortes, né, que julgavam as pessoas, né, que, né, no caso de hoje em dia, né, hoje em dia já não existe mais essa organização, né, o templo, as cortes lá rabínicas, né, que julgavam, as cortes lá compostas lá por sábios, né, conhecedores da lei, né, que julgavam as pessoas, né. O Estado de Israel lá não é aquele Estado igual no passado, né, o Estado ali que era uma teocracia, né, que era governado ali pela religião. Hoje em dia não ocorre mais esse tipo de coisa, né. Mas no passado, mesmo no passado, não era simples não, entendeu? A pessoa era condenada assim à morte assim, não era simplesmente pegar a pessoa ali e jogar ela numa parede aí e sair tacando pedra nela, não era assim não. A pessoa era julgada, tinha que ter testemunhas, tinha que ter uma série de coisas assim, série de requisitos, né? Mas no futuro ali, eu comentando mais a respeito disso, né? Isso aí está em Êxodo 21, 16, né? Shemot, no hebraico. Que fala a respeito dessa questão aí do sequestro, né? Isso é uma coisa assim que fere, segundo os sábios, né? É uma coisa que fere a dignidade humana, né? É uma coisa assim que muito assim imoral, né? Como eu disse anteriormente, né? E é uma coisa grave, né? É um pecado na gravidade muito grande, tanto que tem essa questão da pena de morte, né? Aqui no estudo aqui, o rabino aqui ele não chega ali a entrar em detalhes, né? A respeito da pena que a pessoa vai receber, né? Em relação a esse tipo de pecado, né? Mas provavelmente seria a pena de morte também para o não judeu, né? Mas vamos continuar aqui. Caso existisse a corte, né? Que tem a questão da corte também na ética, tá? Que assim, uma nação ali que aceitasse ali as 7 leis de Noah, isso aí começasse a seguir a religião monoteísta, a religião ética, ela tinha que
estabelecer cortes também naquela sociedade ali, aos quais ia estar julgando aquela pessoa ali. Que, é no caso, que não é no caso nos dias de hoje, né? Que não existe isso, né? Aí então a pena de morte não se aplica, né? É totalmente errado aí se chegar, a pessoa fazer uma coisa dessa e o cara vai lá matar a pessoa. Isso aí é considerado transgressão. Você não pode. Ah, porque tem pena de morte, mas não pode também. A pessoa tem que passar por um julgamento, tem um procedimento que a pessoa tem que passar ali para poder para poder acontecer esse tipo de coisa, né? Essa questão da pena de morte, né? Não é assim, já sair matando a pessoa. Isso aí já é considerado assassinato já. Se a pessoa não passou por um julgamento ali, fazer uma coisa dessa já é considerado assassinato. Então, continuando. Não tome despojos de guerra, né? Então, numa guerra, né, segundo o que ele está falando aqui, né, não é permitido ali você tomar os despojos. É claro que eu entendo, no meu entendimento, que claro, o cara está lá na guerra, aquele pessoal lá morreu, aquelas pessoas lá morreram, né? As pessoas lá que eram dono de alguma propriedade aí lá na terra lá que o outro exército lá está invadindo. Se elas morreram, assim, aquilo ali não pertence mais a ninguém. Então eu acho que seria permitido, entendeu? Agora talvez seria proibido se a pessoa ainda estivesse viva, né? Você pegar aquele bem dela ali, furtar aqueles bens dela ali, entendeu? Mas é isso aí. Vamos continuar aqui. Lembrando que isso daqui é um estudo do Rabino Tubia Buto, né? Isso aqui é a visão, é uma interpretação dele, né? Em relação a algumas coisas, né? Com base na tradição judaica, né? Pode ter algumas discordâncias também em alguns aspectos aqui que a gente está estudando aqui, entendeu? Algumas das ramificações aqui que ele cita, né? Tem até algumas aqui que ele faz até questão de alguns dizem, né? Anteriormente a gente leu, a gente estudou outras categorias, né? Que ele as suas ramificações, né? Que algumas dessas ramificações ele cita isso. Alguns dizem, né? Então, assim, e mesmo essas que também não dizem também, uma ou outra assim pode ter alguma discordância aí de alguém, algum outro rabino ter um outro ponto de vista com base de alguma tradição aí que tem aí, né? Mesmo assim ainda pode ocorrer isso também, né? Mas vamos continuar aqui. Isso eu tô me referindo a isso por causa dessa questão de esporte de guerra aqui, que é um negócio meio, pra mim não fez muito sentido. Tipo assim, você vai lá conquista uma cidade, você vai lá invade uma cidade, você vai lá conquista aquele povo lá, aquela nação, aquilo dali passa a ser uma espécie de pelo menos no passado, né, aqueles cativos ali, passa a ser uma espécie de bem seu, entendeu? Porque você conquistou aquilo dali é seu agora, entendeu? Então fica um negócio meio estranho, entendeu? Por isso que pra mim não fez muito sentido isso daqui, né? Mas pode haver discordâncias em relação a essa categoria que eu citei aqui, né? E de outros sábios, né? Mas é isso aí, né? Continuando. Não ao estupro. Estupro, dentro do judaísmo, né, e do noahismo, é considerado roubo. Você está roubando, você está pegando uma coisa que não é sua e desufluindo daquilo ali, entendeu? Inclusive, você não pode ali forçar, isso não acontece isso dentro do judaísmo, isso aí é uma ficção, né? Você pegar uma pessoa ali à força e obrigar ela ali a ter relações sexuais com ela, isso aí não existe. Dentro do judaísmo isso aí é totalmente proibido, entendeu? Até mesmo aquelas mulheres que eram dadas em casamento,
no passado, né? Falando de tal, igual tem lá no livro de Juízes, né? Que o pai lá de uma jovem lá vai dar ela em casamento para quem conquistar uma determinada região lá. Isso aí é na época lá que o povo de Israel está da conquista da terra de Canaã. O povo de Israel está conquistando a terra de Canaã. Então aquilo dali tinha que ter autorização da mulher para poder fazer aquilo dali, entendeu? No caso lá, quem conquistasse aquela região lá, aquela moça ia ser dada como esposa. Então aquilo daí não era obrigado. A mulher não era obrigada, entendeu? Eles não obrigavam ali a mulher ali a estar aceitando aquela decisão do pai ali. Que dali primeiro, o que acontecia? O pai ali tinha que consultar a filha para saber se ela estava de acordo com aquilo dali. E se ela tivesse de acordo, aí sim, poderia ser feito. Se não, aí não. É assim que funciona, sempre foi assim, entendeu? Dentro do judaísmo é assim, não tem esse negócio de forçar a pessoa ali, como acontece ali em outras religiões, em outras culturas, né? De o cara pegar ali, forçar ali a mulher ali, ela tá casando com outro. Isso daí não existe não, isso aí sempre foi, sempre você teve que pedir autorização ali da moça para saber se ela quer aquilo dali, entendeu? Aparecia um pretendente, você ia lá, consultava ali a moça para saber se ela queria aquilo dali realmente. Um exemplo disso ocorre em Gênesis, né? Uma passagem lá quando o servo de Abraão, né? Eliezer, se eu não me engano, né? Acho que Eliezer é o nome dele. Vai lá para a terra acho que de Canaã, né? Buscar uma esposa lá para Isaac, né? Lá na casa de Labão, né? Lavã. Na época lá o pai dele estava vivo, o pai de Lavã ainda estava vivo, né? E vai lá, consulta, aí pergunta, o pai de Lavã, se eu não me engano, o pai de Lavã ou Lavã, pergunta lá para filha ou para irmã, né? Pergunta lá se ela quer ir com aquele sujeito, com o Eliezer, né, que estava à procura de uma esposa ali para Isaac. E ela fala que sim, entendeu? Aí dali se entende, os sábios entendem que sempre foi assim, entendeu? Sempre foi, teve esse consentimento da mulher ali de estar sempre dali se entende, né, que você tem que consultar primeiro a mulher para poder saber se ela quer ou se ela não quer estar envolvendo num relacionamento com aquele outro homem ali, entendeu? Então isso aí nunca foi obrigado. Isso aí obrigar já seria estupro, né? Isso é considerado estupro. Então estupro, pessoal, é uma coisa ali que está ligada a roubo, entendeu? Dentro do judaísmo, né? É uma coisa assim totalmente imoral, né? E também dentro do judaísmo, né, e do noaísmo também, isso aí era pena de morte. O cara que fosse estuprar uma outra mulher, estuprar seja mulher ou homem, seja o que for, né? Isso aí é pena de morte. É um crime ali, um pecado ali extremamente grave, né? Continuando aqui. Alguns dizem, não seduza, ainda vem alguns, né? Alguns dizem, não seduza e se relacione com uma pessoa se não for com propósito de casamento. Então, aí já entra aquele negócio do que a gente estudou semana passada, né? Do sexo casual, no outro estudo nosso, né? Das relações sexuais proibidas. Sexo casual. Lá naquele estudo, né? Não sei se quem está acompanhando aqui se lembra, né? Também está lá. Alguns dizem, né? Alguns interpretam dessa maneira, né? Que sexo casual é considerado uma transgressão. Outros não. Como eu citei também lá no outro vídeo, né? Não considero isso daí uma transgressão, né? Então então tem essa divergência aí, né? Aí no caso a pessoa que está seguindo, assim, a pessoa segue ali a opinião de alguém, né? algum dos sábios. É importante estar seguindo algum rabino, né? Importante você estar seguindo a opinião de algum rabino, não é ficar inventando coisa não. Segue a opinião. Isso aqui daí está falando que pode, se você não é obrigado também, se você quer seguir essa opinião dele, para você faz sentido isso, então segue. Se o outro está falando que não pode, para você que não faz sentido, né? Você não quer
seguir aquela opinião, então não segue, ou se para você faz sentido, você segue, entendeu? É assim que a pessoa tem que procurar agir, né? Você procura um rabino ali que você se identifica mais com ele, entendeu? Para poder estar destruindo, né? Ou uma visão ali dentro da tradição, né? Que você se identifica mais com ela, né? Mas é importante não ficar inventando coisa. Ah, vou fazer isso daqui porque eu acho que é assim. Não, procura seguir uma visão assim. Isso aí talvez se configuraria a criação de uma nova religião, né? Que é proibida ali dentro tanto do judaísmo como do arismo, né? Que a gente até estudou a respeito disso algum tempo atrás aí, no tópico lá, idolatria, que é a Vodazará, né? Então, assim, tem uma divergência em relação a isso aqui, né? Mas continuando. Não retenha o pagamento do trabalhador. Isso é, você combinou com o cara que você tem que pagar ele num determinado dia, num determinado horário, numa determinada época, seja o que for. Então você paga ele. Você não pode ficar retendo, não. Isso aí já é considerado roubo. Você ficar segurando aquilo dali e não pagar, já é considerado roubo já. Você tem que fazer de acordo com o que você combinou com aquele trabalhador lá. Aquela pessoa ali que às vezes trabalha para você, né? Ou até mesmo uma pessoa ali que você está devendo ela, né? Você combinou, você vai pagar ela num determinado dia, você tem que pagar ela naquele dia lá. Caso aconteça algum imprevisto, né? Aí você tem que explicar para a pessoa, ó, fulano, vai dar para te pagar nesse dia. Eu sei que a gente combinou isso, mas não vai dar para pagar você nesse dia por questões tais e tais e tais, né? Aí você explica para a pessoa, né? Mas você procura seguir o que você combinou, né? Portanto, está observando isso aí também. Alguns dizem até mesmo desejar a posse dos outros é proibido. Não cobiçarás, que é proibido para o judeu, né? O judeu ele tem essa mitzvah, não cobiçarás. No caso do noético, não judeu, aí já tem uma divergência aqui, igual ele citou aqui. Alguns dizem, né, que não tem uma coisa clara assim em relação a você cobiçar, porque cobiçar não é roubar, não é exatamente roubar. É você desejar uma coisa ali que não é sua. Mas você não está roubando aquilo ali exatamente, né? Assim, é uma coisa perigosa, entendeu? Aquilo ali pode levar você a roubar. Então, mas não tem uma coisa clara dentro do noarismo falando ali que você não pode cobiçar. Aí tem essa divergência de opinião, entendeu? Mas para o judeu isso aí é claro, isso aí está na Torá, entendeu? Não cobiçarás a mulher do teu próximo, por exemplo, né? Que isso aí o cara que já está cobiçando, isso aí já é considerado que já está transgredindo, já só é o fato dele estar desejando aquilo dali. Pra você ter uma ideia, pessoal, o judeu, por exemplo, ele não pede, ele não chega ali, por exemplo, ele chega numa casa de alguém, por exemplo, ele vê por exemplo, vou dar um exemplo de um livro. Ele vê um livro ali que ele achou legal, achou bonito. E numa outra situação, numa pessoa ali, por exemplo, uma situação ali entre não judeus, por exemplo, o cara talvez ali pediria ali até aquele livro ali para ele, entendeu? Eu pediria para ele, eu perguntaria se teria como ele vender aquele livro ali para ele. Um judeu, ele não faz isso. Isso aí já é considerado cobiçar. Nem isso aí ele pode fazer, entendeu? Você vê uma coisa ali que ele gosta ali, da outra pessoa. Ele não pode cobiçar aquilo dali também, mesmo com o intuito ali de comprar aquilo dali, se eu não me engano, né? Mesmo isso ele não pode fazer, entendeu? Isso aí já é considerado não é considerado ele está transgredindo essa proibição de não cobiçarás. Mas continuando, alguns dizem não tome juros emprestados, né? É a questão dos juros, né? O judeu, pessoal, ele é proibido de cobrar juros ali de um outro judeu. Isso aí está na Torá. Não lembro exatamente a passagem, né?
não lembro direito a passagem, mas isso aí está na Torá, que é proibido cobrar juros do teu irmão, né? É importante isso. Quando a Torá usa essa linguagem, né, irmão, irmão está falando de qualquer pessoa não, entendeu? Está falando de um não, de um judeu. Quando se refere a irmão, se eu estou me referindo lá na época lá do recebimento da Torá, ou qual foi recebida aquelas leis, né? Todas aquelas leis lá que estão lá na. Estou falando antes do recebimento da Torá, não que você vai achar isso aí também antes do recebimento. Estou falando depois que houve aquele evento lá da entrega da Torá, no Monte Sinai, recebeu todas aquelas leis. Quando se refere ali à questão irmão, quando fala irmão, está se referindo a um judeu. Não está se referindo a não judeu, não. Então, o judeu é proibido de cobrar juros ali de um outro judeu. Um noético ali, eu não tenho certeza não, talvez ali seja proibido também. Eu teria que ver direitinho se isso procede, né? Mas tudo indica que ele é permitido também cobrar juros até mesmo de um noético, uma pessoa ali que está seguindo a fé dele, mas que não é judeu. Mas é certo ali que o não judeu ali, por exemplo, um não judeu que não segue a nossa fé, isso aí é certo, é permitido cobrar juros, né? Mas é claro, isso aí ele tem que agir de uma maneira ética, não cobrar juros ali abusivos, esse tipo de coisa, né? Isso aí já é uma coisa mais imoral, entendeu? De uma maneira justa, cobrar juros ali de maneira justa, né? Não de uma maneira assim imoral, né? Igual tem acontecido aí os juros aí da dívida pública, né? Que é a questão toda ali, que hoje em dia, atualmente a gente está pagando aí, a gente já até pagou a dívida, né? A dívida pública brasileira. A gente está pagando os juros da dívida, né? O negócio é tão absurdo, né? Os juros é tão alto, né? Que até hoje, já tem muitos anos isso, a gente está pagando juros da dívida, né? É um negócio muito sério, né? Então, não é, isso aí é proibido, entendeu? Doutora, você cobrar juros ali abusivos, isso é uma coisa antiética. Não é ético você fazer uma coisa dessa ali, mesmo um judeu com um não judeu, entendeu? Inclusive, nos dias de hoje, né? Dizem, né, que o judeu ele evita de fazer esse tipo de coisa, cobrar juros do não judeu, né? Provavelmente por questão de buscar paz, né? Não ficar também, criar uma boa impressão também no meio dos não judeus, né? Para evitar problemas também, né? Coisas ligadas a antissemitismo, esse tipo de coisa aí, entendeu? Ah, você cobra juros de mim, mas você não cobra juros do judeu. Aí fica aquele negócio assim, meio que pega meio mal, entendeu? E pode gerar ali uma coisa que a gente discutiu anteriormente, né? Uma profanação do nome de Deus, entendeu? Que a pessoa ali vê aquilo dali e começa a falar mal da religião. Então é uma coisa assim, tem necessidade de fazer isso? Não tem necessidade de você cobrar juros aí, apesar de ser permitido. Não tem necessidade do judeu, ele está cobrando juros do não judeu, entendeu? Ele faz se ele quiser. Deus deu essa liberdade para ele fazer se ele quiser. Se ele quiser fazer, ele faz. Se ele não quiser, ele não faz, né? Mas, assim, para evitar de problemas, né? Alguns aí, muitos judeus evitam de ficar fazendo isso, né? Cobrando juros ali do não judeu. E aqui tá aquele negócio de novo. Alguns dizem, não tome juros emprestados. Juros de não judeu entre não judeu, né? Então, tem alguns que defendem ali que pode, né? Você pode cobrar juros ali do outro não judeu, seja noético ou não. E tem uns que não. Tem uns que falam que você não pode cobrar juros, né? Aí fica a critério de cada um, né? Aí, próximo. Alguns dizem, não seja desonesto nos negócios, né? Isso aí pra mim, apesar de ter colocado isso aí, alguns dizem, né? Isso aí pra mim é fundamental, você ser honesto ali nos negócios, né? Eu sigo essa linha de ser honesto nos negócios, entendeu? Porque desonestidade, ser desonesto ali nos negócios é uma coisa muito imoral, entendeu? Uma coisa muito injusta, né? Você dá uma de malandro ali no seu negócio lá, você tem um negócio, né? E vai lá dar uma de malandro, né? Assim, não seria roubo, né? Dependendo da situação, né?
O negócio tem um, por exemplo, o negócio tem um determinado preço de mercado, né? Do mercado assim, tá cobrando um preço. Aí para aquele fulano de tal ali específico, você resolve aumentar o preço daqui dali. Um fulano de tal específico aí. Sei, por alguma razão você resolve botar aquilo dali mais caro. Assim, não sei se. Aí já meio que. Não sei se isso daí poderia colocar isso aí como proibido, porque o negócio também é seu, né? O negócio lá é seu. Você tem direito de cobrar o valor que você quiser do, do daquele, daquele produto lá que você está comercializando lá, né? Aí, agora, você chegar ali, por exemplo, ali, você está lá numa balança lá, você vai pesar alguma coisa, né? Aí a balança deu lá um determinado peso, né? Aí o valor seria, o valor aparece lá na balança, né? Eu acho que tem umas balanças que faz isso, né? Parece um valor assim que que seria ali do preço do produto, né, que está sendo pesado lá. Aí você resolve cobrar outro preço, um preço diferente daquilo ali. Aí é meio que desonestidade isso daí, né? Para mim é meio imoral isso daí. Apesar, né, eu acho que por isso que dizem, né? Por isso que tem essa divergência, né? Porque, apesar de tudo, aquele produto lá é seu. Você tem o direito de cobrar ali quanto você quiser, né? Independente do valor que está lá na balança, né? Você tem o direito, né? O negócio é seu, né? Muitas das vezes a pessoa ali vai fazer um negócio desse, tenta meio que enganar o consumidor lá, entendeu? Tem medo de não, esconder aquilo dali, meio enganar aquilo dali, né? Enganar aquela outra pessoa, né? Que pra mim é um pouco de imoralidade isso daí, né? A pessoa tem tal preço, a pessoa tem que ser justa, entendeu? Tem que agir com justiça. Se tá aquele determinado valor ali que saiu na balança ali, então você cobra aquele determinado valor ali que está ali na balança, né? É uma coisa justa, ser justo. Isso pega bem, entendeu? Pega bem para você, a outra pessoa te enxerga de uma maneira positiva, como uma pessoa honesta, né? Não uma pessoa desonesta, né? Então é sempre bom estar seguindo essa opção, né? Essa opção da honestidade, né? Peraí. Não roube de um ladrão, né? É proibido você roubar de um ladrão, entendeu? O cara vai lá, roubou uma coisa de uma determinada pessoa, você vai lá roubar de volta aquilo dali, né? Então é proibido, né? Você roubar do ladrão, também aquele bem ali não pertence nem àquele cara que está ali com ele, né? Pertence a outra pessoa que ele roubou, né? Você está roubando quase que da outra pessoa também, né? Agora, se for uma coisa sua, é claro que pertence a você, né? O negócio é seu. Eu entendo ali que você tem o direito de pegar aquilo dali. O negócio é seu, ele roubou, né? O negócio não pertence a ele. Agora, você pegar uma coisa ali que ele roubou de uma outra pessoa e ficar para você, aí você já está roubando, tecnicamente, assim, se você for olhar de maneira indireta, né? Você está roubando aquela outra pessoa ali também, né? Aquela outra pessoa que ele roubou. O negócio nem pertence nem a ele, nem a você, né? Então é proibido também, né? Não roube nem mesmo a menor quantidade de ou valor, né? Próxima ramificação aqui. Então é proibido, pessoal, você roubar ali, até mesmo um valor insignificante assim, é proibido a pessoa tá roubando, né? Mesmo que for uma moeda ali de 5 centavos ali, alguma coisa insignificante assim, né? Alguns dizem, já ouvi a opinião de alguns, que não tem nada demais você, por exemplo, ali, você dá um exemplo aqui, por exemplo, você está com uma carne no dente, você acabou de comer, você está com uma carne no dente ali. Aí tem uma lasquinha de madeira ali do móvel ali, uma determinada. Vou colocar uma sacola, né? Uma sacola de uma determinada pessoa. Essa sacola já não. Eu vou colocar um móvel. Você consegue tirar como exemplo, né? Eu vou colocar um móvel, né? Você consegue tirar uma lasquinha de madeira ali daquele móvel ali e usar para limpar os dentes, né?
Alguns dizem que isso aí é permitido, entendeu? Porque é uma coisa assim insignificante, uma coisa que não tem valor, coisa que não vai fazer falta, entendeu? Alguns falam que é permitido. Você está fazendo isso. Sacola, eu ia usar o exemplo da sacola aqui, mas eu não usei porque sacola, ver se você vai rasgar a sacola, que dali pode ser que venha, a pessoa vai carregar alguma coisa naquela sacola ali, pode ser que meio que prejudica, né? Você acaba rasgando aquela sacola ali, pode ser que meio que atrapalha a pessoa ali a carregar aquele determinado bem ali que ela estiver carregando dentro da sacola ali, pode ser que atrapalha, né? Eu preferi usar o exemplo aí da lasca de madeira, né? Mas como eu disse, né? Alguns dizem que é permitido, mas é sempre bom evitar, entendeu? Você pegar qualquer coisa seja o que for, sem autorização da pessoa, então não é bom estar fazendo isso não. Isso é considerado roubo. Você pegar uma coisa ali sem autorização da outra pessoa ali é considerado roubo, seja o que for. Você sempre tem que chegar para a pessoa, perguntar para a pessoa se pode pegar aquilo dali, por exemplo, uma caneta. Tem uma caneta lá, vou pegar a caneta aqui e vou escrever alguma coisa ali com a caneta ali, sem pedir autorização do dono. Isso é proibido. Você tem que chegar ali pro dono e perguntar para ele, pode pegar essa caneta aqui para eu poder escrever? Se ele autorizar, ok. Se não autorizar, aí não pode. Entendeu? Então, dentro do judaísmo no Arris tem essa questão ética, né? Isso pega bem também, entendeu? Isso é uma coisa até, isso é uma questão até de educação, entendeu? Você está sendo educado, né? Você está pedindo autorização da pessoa, né? A pessoa sem educação é aquele negócio lá, vai lá pegando as coisas da outra pessoa, usando ali, sem pedir autorização da pessoa, e isso aí pode gerar até algum problema. Outra pessoa pode achar ruim em relação àquilo dali e acabar reclamando, né? Em alguns casos aconteceu coisa até pior aí, não sei. Então, esse tipo de comportamento, esse tipo de conduta ética, evita muito problema, entendeu? Às vezes dá a impressão assim que é uma coisa meio insignificante, você pediu a pessoa uma autorização para poder pegar uma determinada coisa, um bem ali que não é dela, né? Às vezes parece uma coisa insignificante, mas às vezes, muitas das vezes não é. Uma coisa muito, estou escutando barulho aqui fora aqui. É uma coisa muito, pode evitar uma coisa até pior, né? Uma coisa muito grave. Eu estou escutando barulho aqui fora aqui, eu estou vendo o que era, pessoal. Mas continuando. Não prejudique os outros, né? Isso daí já é questão de você prejudicar ali uma pessoa ali, por exemplo, ali, estragar uma coisa de uma determinada pessoa, né? Você estragou, você pegou uma coisa de uma determinada pessoa, você estragou aquilo ali, você tem que pagar. Você tem que consertar, né? O dano ali que você causou para aquela pessoa ali. Você tem que dar uma quantidade ali, um valor ali daquele produto ali. Na Torá, se eu não me engano, tem uma especifica, né, o valor ali que um judeu ali, por exemplo, um judeu causa prejuízo ali para o outro judeu. Tem que pagar ali não só o valor daquele bem ali que ele estragou, mas também um valor a mais, né? Se eu não me engano, né? Não estou lembrado direito, não. Mas tem essa questão. A questão do judeu já não tem essa regra, né? Se quiser fazer isso, fazer igual o judeu, você pode fazer também. Se não quiser fazer também, se eu não me engano, não tem problema, né? Você estragou uma determinada coisa de uma pessoa, você vai ter que ir lá pagar aquilo dali que você estragou, né? Seja o que for. Mesmo se a pessoa estiver vendo, mesmo se a pessoa não estiver vendo, você sempre tem que procurar seguir essa conduta moral. Uma pessoa, às vezes você estraga uma coisa de uma pessoa e a pessoa não está vendo, mas Deus está te vendo. Sempre lembrem disso, entendeu? Deus está vendo cada ação nossa, cada coisa que a gente está fazendo aqui no mundo aqui, ele está vendo tudo, né? Ele está observando tudo. E tem um livro
que tudo isso aí é anotado, todas as nossas ações são anotadas aí no livro. Isso aí está no Pirkei Avot, né? Ética dos Pais, que é uma obra ali uma obra judaica, né? Da, da, que vem da Mishnah, né? Da tradição oral. Mas é isso então, pessoal. Esse aí foi o estudo, né? Não roubarás, né? Não roubar, né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like aí, inscreve no canal, né? Dá uma ajudinha aí pra mim aí, né? Pra eu poder estar... compartilha também, né? Alcançar mais pessoas, para mais pessoas também poderem estar se inscrevendo, estar curtindo, estar acompanhando os vídeos, estar aprendendo com esses vídeos também, né? E no próximo estudo vai ser na questão do não coma um membro do animal vivo, né? A gente vai entrar em questões alimentícias ali, voltadas ali para os noéticos, né? Então é isso aí então, pessoal. Tudo de bom aí, shalom.